tarde a todos. Eu gostaria de dizer que eu estou realmente lisonjeado com o convite do Formemos para estar aqui hoje à frente do debate, sendo mediador, na verdade, desse debate, com pessoas tão incríveis que estão aí. E como o Daniel me apresentou, eu trabalho com o programa Vale Música e também trabalho na Faculdade de Música do Espírito Santo com aulas de informática aplicada à música, musicologia e história da música. Bom, antes de eu chamar cada um deles, eu já vou fazer uma pequena introduçãozinha sobre o que nós iremos tratar aqui. E nós, artistas, temos a consciência que nós trafegamos numa estrada sinuosa e imprecisa. Não sabemos a real dimensão do nosso setor cultural dentro do mercado brasileiro. Qual a nossa parcela de contribuição na produção da riqueza do país? A premissa equivocada de que a arte é apenas um custo e precisa ser vencida, caso contrário, estaremos sempre sujeitos às constantes depreciações da nossa classe. É preciso mudar o paradigma da inutilidade da arte. Os contingenciamentos nas iniciativas culturais que surgem com a desculpa de melhorar a saúde econômica, esse argumento é uma falácia sem cabimento. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a cada R$1 da Lei Rouanet investido em cultura, R$1,59 volta para a economia do país. Essa pesquisa foi feita em 2018. Esses dados nos dizem muito, falam muito sobre a nossa representação dentro da economia do país. O Atlas Econômico, criado pelo governo federal, estima que em 2010 os setores culturais brasileiros representaram 4% do PIB. Isso é maior do que muitos outros setores que têm maior representatividade dentro da política do nosso país, como é a indústria farmacêutica, como que é a indústria de eletrodomésticos. Então, essa introdução é justamente para que a gente possa mergulhar exatamente nesse debate que iremos fazer aqui. E para começar, eu gostaria de chamar o palco produtor. Desculpa, eu estou nervoso, tá, pessoal? Aí eu começo a ficar tremendo. Eu queria chamar o palco o produtor, compositor, músico, Barral Lima. Gostaria também de convidar ao palco a turismóloga com MBA em Turismo, Entretenimento e Lazer pela FGV, Carla Enz. Gostaria também de chamar a idealizadora e diretora-geral do TUM e da show produtora, Ivana Tolotti. Também gostaria de convidar a formada em comunicação social e também curadora do Jazz dos Fundos em São Paulo, a Luísa Morandini. Músico, produtor e criador do site Groovelist, gostaria de convidar ao palco Max de la Fuente. Bom, eu queria começar a nossa mesa conversando com o Barral e já gostaria que você falasse um pouco da sua experiência profissional, em que você atuou. É sabido que você já atuou com músicos como Milton Nascimento, Pepeu Gomes, Lô Borges, Marco Ribas, Toninho Horta, Fernanda Takai. E gostaria que você fizesse um panorama sobre essa sua carreira. E depois, na pesquisa de um jornal que você deu uma entrevista em 2018 para o jornal Hoje, você disse uma seguinte frase: nos últimos 10 anos, estamos investindo muito nos festivais, porque acredito que só existe 2 caminhos fortes nesse momento para a música: a internet e a rua. E eu gostaria que você comentasse essa sua frase. Bem-vindo, Barral. Obrigado, boa tarde. É um prazer grande estar aqui. Ontem a gente fez um workshop super bacana aqui, foi sensacional, lotado, todo mundo a fim de informação, de trocar, de conversar sobre música, sobre mercado. A gente está vivendo um momento cada vez muito mais gente no mundo, mais músicos, mais artistas, mais festivais, tudo muito, né? E
enfim, eu falei uma coisa ontem que faz parte disso aqui, né, o que está acontecendo e o que a gente tem feito nos últimos anos, que é estar nos lugares, estar nos eventos, nas feiras de músicas. Quem não circula, não circula. Porque muita gente hoje no mundo, no Brasil, muito artista, muita banda, todo mundo querendo um espaço, querendo um palco. E vai estar quem estiver circulando, quem estiver fazendo esse network, né, que é importantíssimo hoje para a música. Não é só o network no telefone celular, esse também vale muito se souber fazer bem feito, mas você estar presente, conhecer pessoas, né, as pessoas que estão hoje aqui conhecendo todo mundo que está vindo para cá e as outras pessoas que são daqui da cidade, que às vezes nem elas se conhecem. Quem faz a música aqui, e eu acredito que hoje a música precisa dessa coisa de todo mundo junto. Se o cara for sozinho, vai ser muito difícil ele ir para algum lugar. E eu acho que a música está muito por aí. Ou ela está numa rede social, na internet, e você trabalhando ali, ou está na rua. Porque rádio existe para alguns gêneros, algumas músicas, alguns artistas. Para os artistas que são de nicho, é muito menos, né? Tem muito artista hoje que nem nunca tocou no rádio, não vai tocar no rádio, nem na Globo, nem na televisão, e está rodando o mundo inteiro, cachês alto, vive disso e muito bem. Eu acredito que isso é trabalho de rua e de rede social e internet. Eu toquei com bastante gente aí em Minas, toquei com vários artistas, quase todos que por ali surgiram aí da música mineira e passaram por ali. E numa outra época, né? E muito recente. As coisas mudaram muito rápido, estão mudando muito rápido. Hoje a gente tem 8 festivais em Minas. Minas é o estado que tem mais festivais no Brasil, eu acho. Eu tinha um número que era 1.800, o Pena hoje me falou que é mais que isso. Então, é impressionante. Então tem espaço para todo mundo tocar, né? Tem festival para todo mundo, tem palco para todo mundo. Só que o cara que não circular, que não conhecer, que não correr atrás, que não buscar quem são as pessoas, ele não vai tocar. Ele vai tocar só aqui. E se ele conhecer alguém aqui, ele vai tocar em casa. E a música instrumental ela é maior ainda, porque ela pode tocar em qualquer lugar do mundo, ela não tem língua, né? Ela é música. Então, é o que a gente falou ali atrás. A única coisa que você tem que fazer para tocar no mundo inteiro é ser foda. Mas é ser foda em tudo hoje, não é você tocar para cá. Tocar bem é o mínimo, é a primeira coisa. Você estudar seu instrumento, estudar sua música, fazer um grupo, ensaiar muito e tocar muito. Agora, além disso, é ser foda em tudo, né? Como faz uma boa foto, como faz um bom vídeo ao vivo, que material é esse que você vai circular, um bom disco. Então, é trabalho, porque é muito artista, muita gente no mercado, mas o seu espaço está lá, ele é seu, se você tomar conta dele, senão ele vai ser de alguém. Eu trouxe um pequeno vídeo para mostrar do que a gente faz nesses festivais. A gente faz vários, mas tem músicos que são apropriados para música instrumental, porque nosso painel é de música instrumental, né? Então tem 2 aí que são instrumentais para a gente ver.
É isso aí, esse é um dos nossos. Eu falei que tinha dois, mas trouxe só um. Tem outro festival também de instrumental, que passa por tudo, né? Rock, blues, jazz, samba, música brasileira. Tudo que é música instrumental boa está tocando. Raul, como você percebe essa relação dos festivais, essa função de formação de plateia, com esse monte de festival, com esses vários festivais que você trabalha, você percebe que essa plateia tem se renovado, que essa plateia continua em formação, ou essa plateia tem se esgotado, enfim, qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que é infinito, sempre renova, né? Até com os artistas mais antigos, né? Da década de 70, que fizeram sucesso. Você vê hoje Fagner, se ele fizer um show em qualquer lugar, vai ter público novo. O pessoal de Minas, que é da década de 70, quando a gente coloca numa praça pública e tal, lotado, muita gente nova querendo conhecer. Eu acho que você forma, foi uma coisa que no hotel, né, a gente estava falando sobre isso, as pessoas, elas não conhecem, por isso que elas não sabem que existe. Quando você põe na praça, põe na rua, põe na cidade uma coisa boa, uma música boa. Quando eu falo música boa, não é que o funk não é música boa. O funk é uma música maravilhosa. Qualquer música tem música boa ali, tem música ruim acontecendo ali dentro dela. Mas quando você faz qualquer evento de música, de arte, numa praça, numa rua, que ninguém nunca viu, você faz um ano, a pessoa vai lá e conhece. O segundo, no terceiro, o quarto está lotado. As pessoas querem ver o que está acontecendo, querem saber coisas novas, coisas boas, música na praça, música na rua, no teatro. A dificuldade maior é teatro, você pagar ingresso. Eu acho que no Brasil criou uma cultura muito forte, assim, de ter música na praça. Não sei se no Brasil, mas em Minas tem muito isso. A música ser de graça. E aí, quando você cobra, é mais difícil. Eu acho que isso é talvez um lugar ali que tem que ser trabalhado um pouco, né? As pessoas pagarem para ver música, porque paga para fazer várias coisas, por que não paga para ver música? Então, mas o público quer sempre coisa boa e coisa nova. Todo mundo vai ver. Pode não ir ser no primeiro ano, aí no segundo reforça, no terceiro, e a pouco o festival, igual o festival que ela faz, que é um sucesso imenso no país inteiro. Porque já criou público que pode fazer onde for, quando for, qualquer line-up não interessa muito, porque já sabe que vai ser bom. Ah, não conheço, mas eu vou lá porque eu sei que é bom. Então, isso se cria, né? Tem que investir. Eu acho que não tem dificuldade. Essa moçada nova que está sentada aí na plateia busca seu espaço nesse segmento de festival, de apresentações em ambientes fechados também, como daqui a pouco a Luísa vai falar também. Como que a gente deve se preparar para isso? Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Eu tenho uma banda, estou buscando o meu espaço, quero tocar nos festivais, quais são os elementos essenciais no seu julgamento? Sim, é o que eu falei há pouco, né? Ser foda em tudo. Eu acho que a gente recebe muito material ruim, muito material precário, muito material que às vezes você não consegue, às vezes o artista é até bom, a banda é boa, mas naquele material que ele enviou você não tem como enxergar isso. Eu acho que preparar um bom material depois que você preparou uma boa música, uma boa banda, né? Principalmente nesse meio da música instrumental, as pessoas às vezes juntam e vão. Essa frase é famosa. Juntam e vão. Juntam, os músicos são bons, todo mundo já toca bem. Para que vai ensaiar? Qual que é o tema? Passa ali um dia o tema, às vezes nem passa. Eu já toquei instrumental, toquei muito instrumental uma época, que você vai para a noite, junto os seus amigos, e vai tocar. Você já sabe a música. Essa tal. Os standard, né? Você toca standard, todo mundo que toca já sabia tocar todos os standard. Você tinha que saber. Você juntava no bar e tocava. Quer dizer, isso é uma música instrumental de qualidade, pode ser. Mas, para um trabalho sério, você levar isso para frente como obra e desenvolver, para tocar em vários lugares, viajar pelo mundo, aí não, tem que ser feito uma coisa
de autor, primeiro, né? Uma coisa sua. Eu sempre falo que se você tem que ousar, né? Buscar algo que não exista, obviamente, né? Mesclar a sua música, achar uma outra sonoridade, né? Diferente. Ensaiar muito, ter uma banda pronta para tocar. As pessoas não saem de casa hoje à toa para ver qualquer coisa. Eu, quando eu chego no show, eu vejo uma música, já saco que não deu, já vou embora, e fico. Eu já sei que aquilo não é nada. Já vi 1000 vezes, não me interessa. Então, tem uma coisa boa. E depois que você tem uma banda boa, ensaiada, bem feita, aí você faz um bom vídeo ao vivo. Tem que ser ao vivo, não adianta fazer um videoclipe fake que você gravou no estúdio. A gente sabe o que é e o que não é. Então, tem que fazer um vídeo bom ao vivo, um material bom, um release bem feito sobre o que é aquela música, o que é a história, quem são os músicos, uma boa foto, tudo bem feito, porque o mercado está lotado, o mercado tem muito artista, tem muita gente querendo espaço, e tem muita gente boa. Então, se o seu trabalho não for de nível, não vai ser fácil. Então, eu acho que é muito fácil fazer sucesso, cara. Você tem que ser foda em tudo que você está fazendo, é o mínimo, porque você vai viver disso. Você quer ganhar dinheiro com isso, né? Então, trabalha, né? Não adianta, mas não tem dinheiro. Cara, então não tem jeito, não precisa de muito dinheiro, mas qualquer pouco dinheiro, amigos, por isso que é bom você trabalhar junto. Só você sozinho não vai para lugar nenhum. Então, investimento, seriedade, porque a gente que está do lado de cá, que escuta e que promove, que coloca nos festivais, a gente recebe material diverso. Então, o que for bom, que a música for boa, o material está bom. Às vezes a música nem é excelente, é razoável, mas a banda é boa, está bem feito, né? Opa, vamos dar uma chance, que com isso aqui o cara melhora. Então, eu acho que é por aí. Legal. Bom, e aí já passando para a Carla, e a gente até brincou ali fora que a gente tirou ela no meio de uma produção, né, que o festival já é mês que vem, já no feriado, então já está aí na porta, e a gente tirou ela para estar aqui no Formemos com a gente. E, Carla, eu acho que tem uma importância muito grande a sua presença aqui, porque é justamente para a gente poder desmistificar algumas coisas relacionadas à relação entre o artista, entre a produção e o poder público, né? Porque você justamente está daquele outro lado, você sabe quais são os trâmites, quais são as relações que precisam ser bem feitas para que funcione, né? A gente sabe muito bem que erguer um festival não é fácil e exige muito trabalho, muita dedicação, muita perícia. E eu gostaria que você comentasse um pouco dessa relação com o Festival Rio das Ostras. Boa tarde, obrigada pela oportunidade de estar aqui, aprendendo, trocando, porque eu não sou do mundo da música. E ontem foi uma grata surpresa. Assim, eu sou do mundo do turismo, do mundo da política pública, né? Então, para mim, foi muito gratificante estar aqui com vocês. E apresentar um pouco do nosso festival, né? O nosso festival ele acontece há 16 anos e ele veio meio que... Foi um desejo, ele não começou pela música em si, mas ele começou porque era um desejo do poder público em oferecer à população alguma coisa diferente do que ela estava acostumada, né? Rio das Ostras é um município que fica no Rio de Janeiro. A gente fica a 170 quilômetros da capital, numa região que era conhecida antigamente como região dos Lagos e hoje Costa do Sol. E é uma região ali perto de Cabo Frio, Búzios, Macaé, que, historicamente, né, o festival começou em 2003, foi a primeira edição. Naquela época, ali, o que você tinha de música? Você tinha o axé que vinha da Bahia, a lamba aeróbica, era o que circulava ali, aquela música de praia. E nós, enquanto governo, né, nós tínhamos uma vontade, assim, tínhamos um prefeito que sempre valorizou, era o prefeito Sabino, que sempre valorizou muito a cultura, a música, a educação. E aí ele tinha com ele um sentimento assim, como o Barral falou, não é que a pessoa não goste de música instrumental, ela não conhece. Ela conhece o que toca no rádio, ela conhece o que passa na TV. E aí a gente começou a querer apresentar coisas diferentes, inicialmente para a população. E aí começamos um projeto muito pequeno, chamado Rio das Ostras Instrumental. Era um palco pequeno, um palquinho 6x6, que a gente montava num fim de tarde numa praia, na praia de Costa Azul.
e levava um músico instrumental, né, geralmente ali do estado do Rio de Janeiro, São Paulo, e aí fizemos algumas apresentações. Quando nós chegamos mais ou menos no 6º mês, a gente começou a observar que ele estava criando uma plateia. Um foi falando para o outro, olha, vai que é bom, é diferente. E a gente viu que as pessoas começaram a se interessar por aquele gênero musical. Se, porventura, tivesse, né, no período de inverno, assim, ventou, choveu, não deu para fazer, as pessoas cobravam da gente, poxa, não vai ter, né? E aí a gente foi observando, esse projeto ficou durante 2 anos no município. No final do 2º ano, ele já estava mega consolidado. A gente já conseguia, alguns meses nós fazíamos 2 edições, às vezes fazíamos com 2 artistas na mesma edição. E aí a produção e a prefeitura, na época, nós sentamos e falamos, bem, a gente precisa ter um diferencial visando o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social. E a gente não tem como ficar competindo aqui na nossa região, porque eu estava ao lado só com o segmento sol e praia, porque Rio das Ostras era uma cidade de sol e praia. E aí a gente parou e pensou, qual vai ser o nosso diferencial? Eu tinha o Mar de Arraial do Cabo, que é o Caribe brasileiro, o mar deles era mais bonito do que o meu. Cabo Frio tinha as dunas, a Praia do Forte, que também era mais famosa, era o Reduto dos Mineiros, e mais famosa do que a minha praia. Eu tinha Búzios, que tinha Brigitte Bardot e o glamour da região. Então, assim, o que eu vou fazer, né? Então, a gente parou, pensou, o caminho é a música. Vamos investir num festival. No primeiro ano, que foi em 2003, a gente, né, nós ficamos com medo. Isso vai dar público, vai dar certo, vamos investir, não vamos? Investimos em janeiro, porque em janeiro a gente já tinha um público que ia para Rio das Ostras, para sol, praia, axé e cerveja e companhia. Mas vamos apostar. Pegamos a praia de Costa Azul, montamos um palco na praia principal, que era Costa Azul, montamos um palco menor à tarde numa outra praia, que era Mar do Norte, uma praia que fica a 10 quilômetros do centro, e montamos um palco na praia da Tartaruga, numa pedra, assim, dentro do mar, que tem um pôr do sol lindo. Fizemos em janeiro, foi um sucesso para ter mídia. Naquela primeira edição, a gente convidou o quarteto do Jô, porque aí a gente conseguiu uma mídia no programa do Jô Soares para mostrar que o nosso festival, que Rio das Ostras ia ter um festival. E aí fizemos a primeira edição, todo mundo que foi adorou, foi um sucesso. Repetimos em 2004. Em 2004, a gente já resolveu pensar assim, bem, janeiro eu já tenho público, eu tenho meu problema, né, não podia esquecer da população, da economia, do empresariado local. Então, a nossa ideia era levar o festival para o meu período de baixa. Aí, o que nós fizemos? Em 2004, a gente contratou a Fundação Getúlio Vargas, fizemos uma pesquisa para a gente entender se aquelas pessoas tinham ido pela praia, tinham ido pela música, e o que estava motivando aquele movimento e quanto eles estavam gastando ali, o que eles estavam achando. E aí, para nossa surpresa, naquele verão de 2004, nós recebemos, assim, 70% das pessoas que estavam lá falaram, não, nós viemos, porque nós ouvimos falar do festival, e a gente veio para o festival. E aí foi o que nos deu força de, então, incrementar, investir mais, e aí nós passamos para uma área de eventos para junho, que é o nosso inverno, e a gente tinha, é um feriado de Corpus Christi, onde eu tinha 40%, no muito 50% de ocupação. E aí o festival, então, se consolidou nessa data. Aí nós fizemos algumas alterações, nós montamos o que a gente chamava que era a nossa cidade do jazz. Era uma área que era um antigo camping, a gente montou, que era o nosso palco principal. À noite nós tínhamos 4 atrações, aí montamos praça de alimentação. Depois, no decorrer do tempo, a gente foi alterando, fomos abrindo espaço para os artesãos comercializarem, para a renda alternativa, sempre com foco também na economia do município. A gente tinha que dar um gás para o empresariado e para a população naquela baixa temporada. E mantivemos o palco da Praia da Tartaruga, criamos um palco na Praça São Pedro e ficamos com 4 palcos. Praça São Pedro, Tartaruga, Lagoa do Iriri, que era uma área de preservação, em que a gente tem um anfiteatro, e a Cidade do Jazz.
E assim ele foi se consolidando, a gente para os novos músicos. A gente tem o palco da Concha, que é o primeiro palco, o show acontece às 11 horas da manhã, é um palco para os novos talentos. A gente tem 2 espaços para os novos músicos. A gente tem esse palco da Concha e a gente tem a Casa do Jazz, dentro da Cidade do Jazz, que é um palco também alternativo, em que a gente abre para os novos. Só uma pergunta, esses palcos para novos talentos, como que faz para participar? É um edital específico? Não, na verdade, a gente não está trabalhando por... A Fundação de Cultura, agora, a partir desse ano, está abrindo editais, né? Eles estão começando a trabalhar com edital. Mas, até agora, as pessoas encaminhavam o material ou direto para a Azul Produções, que é quem faz a parte musical do evento, ou então para a secretaria. E aí a gente encaminhava para a produção e eles faziam a seleção dos músicos. E o festival, que foi muito interessante também, é que, como a gente tinha aquela vontade de incentivar e mostrar cultura para a população, ele terminou motivando. Hoje nós temos um polo do curso de produção cultural da Universidade Federal Fluminense, no município, temos uma escola municipal de música e temos uma escola municipal de dança também, além de uma luteria. Então, assim, tudo isso veio se desenvolvendo ao longo desses 16 anos com o festival. Isso comprova que o festival tem uma contribuição que está para além apenas dos shows, das apresentações, e que deixa realmente uma contribuição para a sociedade, para a comunidade local, né? Sim, o nosso objetivo sempre foi assim, que a comunidade abraçasse essa ideia, porque muitas vezes a pessoa olha e fala assim, a prefeitura está fazendo show para quem vem de fora. Não, a gente está fazendo show para quem vem de fora, porque quem vem de fora gasta na cidade, faz o dinheiro circular e te dá sustentabilidade para seguir, né, nos outros meses de baixa, porque é o início da nossa baixa temporada, maio, né? Uhum. Eu achei interessante, justamente, no site da prefeitura, na verdade, no site do festival, mencionar essa parceria com a FGV, de coletar esses dados, e no site da prefeitura eu vi um número, e aí eu não sei se você pode comprovar. Eu até trouxe, que eu não vou lembrar eu até posso passar para vocês. Na verdade, assim, a gente... Porque, como a gente trabalha com política, e políticos são diferentes, tem períodos em que a gente tem um prefeito que é em prol da cultura, tem períodos que a gente tem um prefeito que é em prol de outras coisas e não da cultura. Então, uma forma que a gente encontrou de fortalecer e garantir que o festival não morra, né, ele já passou, assim, maus períodos, a região toda foi muito impactada por esse problema de Lava Jato, petróleo, Petrobras, porque a gente vivia basicamente de royalties. A nossa arrecadação própria sempre foi muito menor. Então, em 2016, ele quase não aconteceu, mas aconteceu, porque era o prefeito que tinha iniciado lá atrás. Ele tinha voltado para um 3º mandato, e aí nós reunimos a sociedade local, os empresários, os artesãos, todo mundo, e fizemos meio que um plebiscito informal. Olha, estamos num momento de crise, vamos fazer o festival ou vamos fazer uma queima de fogos no Réveillon? E ganhou o festival, porque a gente só tinha recurso para fazer uma das duas coisas. Embora o festival aconteça há 16 anos, ele ainda depende do aporte financeiro da prefeitura. Esse ano conseguimos meio a meio, tá? 50% de orçamento da prefeitura, 50% de empresas privadas. Mas é difícil, manter é difícil. Mas aí a gente viu que realmente, assim, quando a população, a sociedade civil chegou e falou, não, Réveillon sem fogos e vamos investir no festival. Aí ele aconteceu. Só que em 2017 entrou um outro prefeito que não era muito... A gente estava ainda bem na crise, e aí o festival não aconteceu. Mas aí o empresariado acordou e sentiu a falta do festival. Então, eles se reuniram e aí fizeram um mini festival. Usaram só o palco da Concha Acústica, que é um palco, né, que a gente teria menos custos, né? Se reuniram, se cotizaram, fizeram a tradicional vaquinha, e o festival saiu simbolicamente, fora da data, mas aí não morreu. E foi bom porque, assim, isso deu um start nas pessoas também. Hoje a gente garante, assim, porque, independente da política, eu sou estatutária. Então, assim, eu sou concursada, eu estou lá há 21 anos. Então, eu acompanhei desde o início, e tem outros funcionários na Fundação de Cultura também que têm a mesma condição que eu. Então, assim, a gente viu que hoje, assim, o festival ele não corre risco, assim. Ele pode reduzir um pouquinho por conta de dificuldade orçamentária,
mas deixar de existir ele não vai. Teve um dado no site da Prefeitura de Rio das Ostras que aponta, em determinado momento do festival, uma rotatividade na casa dos 6 milhões de reais. Isso, vou passar para... vou achar aqui na minha cola, peraí. Então, no período de 2013 a 2016, eu fiquei como secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Então, eu voltei com as pesquisas da FGV, que tinham sido paradas justamente para a gente comprovar que o festival, assim, a prefeitura investe, mas o retorno é muito maior. Mas não volta para o cofre da prefeitura. Não interessa, não volta, mas ele circula dentro da cidade. E é isso que interessa para a gente. É que ele circule na mão do empresário, do artesão, da camareira, do posto de gasolina. É isso que a gente quer, que a cadeia gire, né? Em 2013, nós fizemos o festival no Corpus Christi. Foram 4 dias e nós injetamos na economia 9 milhões. Em 2014, a gente teve a Copa do Mundo. Então, a Copa do Mundo deu uma quebrada na gente por conta do preço das passagens aéreas e tudo. A gente teve que tirar de junho, fizemos um plebiscito com a sociedade também, nos reunimos e aí fizemos um festival em 2 finais de semana em agosto. Foram 7 dias de festival. E aí, nesse período, a gente injetou 11 milhões no município. 2015, a gente teve a concorrência das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Aí, novamente, nos reunimos e mudamos a data para agosto. Mas aí nós fizemos um final de semana. E aí injetamos 8 milhões. Né? Foram 4 dias de festival. E 2016, que foi o ano da crise, mesmo tendo sido um festival pequeno, que a gente achou... O festival mudou de data 3 vezes naquele ano. Era para ser no Corpus Christi, não aconteceu. Jogamos ele para outubro, para setembro, também não conseguimos recursos nem patrocínio. Era um período eleitoral que afeta muito a gente que trabalha com o poder público. Chegou em outubro, o prefeito perdeu a eleição, e aí conseguimos, mudamos de data novamente, e aí em novembro, a gente tem um feriado estadual, 20 de novembro, e aí nós aproveitamos esse feriado e fizemos um festival pequeno, e mesmo assim ele injetou 6 milhões na economia local. Então, isso prova assim, que ele tem que acontecer, sim. Por mais que o município, nessa edição, o município está investindo assim, diretamente 520 mil. O orçamento do festival está em torno de 1.400.000 e 520 é investimento direto. E aí o indireto, que entra a parte de saúde, guarda municipal, os serviços que a gente tem que disponibilizar. Mas é mais do que comprovado que o investimento é muito pouco perto do que ele deixa, e sem contar que assim, a gente queria sair um pouquinho também da coisa de ser uma cidade só de sol e praia. Então, o festival atraiu, assim, abriu para a gente novos mercados. Todo mundo que vai ao festival, 96% na pesquisa fala, eu retorno para o festival ano que vem. E 93% fala que voltaria para visitar a cidade num outro evento, num outro festival. Então, para a gente, isso já pagou toda a conta. Muito legal. Bom, eu quero relembrar a todos que nós estamos esperando as perguntas de vocês, tá? Então, se por acaso você tem alguma dúvida, tem alguma colocação que queira fazer, o Léo, ele está por aí para recolher as perguntas de vocês, e no final da rodada a gente vai abrir espaço para ler as perguntas, tá bom? Eu trouxe um videozinho rápido assim do festival, aí queria passar para vocês, só para vocês terem uma ideia assim rápida. Esse é o palco principal. Estão todos convidados, dia 20 de junho,
Quem puder passar por Rio das Ostras, todas as atrações são gratuitas e estamos esperando por todos. Obrigada. Obrigado. Bom, agora a gente vai passar a palavra para a Ivana Tolotti, que é a idealizadora e diretora-geral do TUM, e jornalista, musicista, produtora cultural, já teve trabalhos com diversas empresas artísticas importantes, com a Multishow, com a Rede Globo, com a Band, Skol, Vivo, Claro, a Nívea. E, Ivana, aquela mesma pergunta para o Barral, que ela vai se replicar em outros momentos também, ela vai ser constante, é justamente, gostaria que você apresentasse o seu trabalho e toda a sua experiência com o TUM, mas que você dissesse para a gente, na sua percepção, quais são os critérios que você utiliza para a escolha dos grupos que atuam dentro do festival, se há uma equipe, se a curadoria é feita por você mesmo. Tá? Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer imensamente o convite da Simone e do Daniel para estar aqui. É uma honra para a gente. Nosso festival é bebê ainda, está indo para o 3º ano. E, então, é muito importante essas conexões. A gente tem investido bastante nessas conexões, esse aprendizado, esse bebê na fonte, com grandes profissionais e novos profissionais, jovens, que estão dando um banho de empreendedorismo, né, e trabalho duro por um mercado melhor da música. Eu quero responder a tua pergunta, mas eu gostaria antes de exibir o vídeo que a gente trouxe da edição do TUM do ano passado, e aí vocês vão poder entender um pouco mais da nossa proposta, e aí, na sequência, após o vídeo, eu complemento, então, com a pergunta. Tá bom? O TUM Sound Festival é um evento de economia criativa que alia a música a ajudar a abrir a mente das pessoas sobre como nós podemos melhorar as cidades e o nosso país pela economia criativa. Não é só um evento de entretenimento, né? Está longe disso. O TUM, acho que ele é estratégico para o setor da música, né? Porque a música está sendo encarada como oportunidade de negócio. Para tudo e para todos, a música é a resposta. Vem para o TUM. Felizes de participar do TUM, é um lugar onde as pessoas se encontram para fazer a música se multiplicar, né, por todos os cantos do Brasil, do mundo também. E a alegria é poder fazer parte disso, trazer a minha música junto com o João Bosco, que é um ídolo nosso, né, de todos nós. Feliz. Esse tipo de evento é muito legal para as pessoas se acenderem e começar a procurar o caminho. Eu estou gostando muito da estrutura, de como as coisas estão acontecendo, essa oportunidade da gente estar conhecendo outras pessoas, outros trabalhos, né, também outras bandas. Maravilhoso. Vocês estão de parabéns pela qualidade primeiro com essa qualidade da proposta, né, de unir a arte com o mundo dos negócios. Festivais como o TUM são fundamentais, a gente quando observa no mundo todo, né, a importância dessas redes de festivais, como eles trabalham a questão da cadeia produtiva local e tem impacto no turismo, né, no transporte, na hotelaria, enfim, na própria imagem da cidade no mundo, né. É pioneiro, acredito, em Santa Catarina e tem um papel que realmente está faltando. Ele vem preencher uma lacuna do mercado musical catarinense. Então, além de você ter os shows, a parte musical, a feira, você também tem o negócio.
nessa rodada de negócios, eu tive a oportunidade de conhecer artistas muito pulsantes, muito bons. Senti que tinha muita gente que eu falei, putz, eu posso fazer alguma coisa para esses caras. Então é muito gratificante, é muito satisfatório. Ela está muito equilibrado em termos de conferências, palestras, showcases, pitching e por aí fora. Eu acho que os temas do festival foram muito bem escolhidos, o clima está ótimo, as pessoas que estão vindo para cá para trocar informações, para juntar forças, para crescer no segmento que precisa muito de união. E essa troca é fundamental para melhorar, para profissionalizar nosso mercado. Então é maravilhoso, um festival maravilhoso para todos nós. E por isso é que estou aqui, para descobrir ou redescobrir talento aqui do Sul, em concreto do estado de Santa Catarina. Aqui a gente não só tem esse contato direto com o artista, com o músico, quanto a gente também faz amizades e relações com outras pessoas de outros segmentos. Eu acho que pode nascer coisas interessantes, colaborações novas, ligações. Emocionante receber os maiores players e empreendedores da música do país. Eu sinto que, a partir de agora, a cadeia produtiva da música entra em uma outra esfera, dimensão mesmo de troca e de construção de redes criativas. Festivais desses tem que ter todo ano e cada vez maior, porque é muito importante para a nossa região e para o Brasil, né? Vida longa ao TUM. Então, gente, aquela guitarrista ali sou eu mesma. Eu sou guitarrista, solista, toco desde os 12 anos de idade, ali que começou essa paixão toda quando meu pai me deu um violão. Né? Comecei a tocar na missa, a gente ainda falava hoje da música nas igrejas. E assim foi. Eu sempre faço questão de dar uma tocadinha no meio da confusão do festival, né, para mostrar realmente que aqui tem muito amor e paixão pelo que eu faço. Mas, respondendo à pergunta da curadoria do festival, é o terceiro ano, a gente ainda está criando os critérios. Né? Então, no primeiro e segundo ano, foi a própria equipe do festival. A gente tem uma equipe de músicos que atuam no festival, que faz o primeiro filtro, né, e seleciona as bandas que têm condições de irem para a seleção e as bandas que não têm condições. A gente recebe, né, todo mundo aí umas coisas. A gente recebeu ano passado uma dupla que, além de não ter qualidade, mas tinha um nome engraçado, era o Cowboy e o Fora da Lei. Bem criativos, assim, uma mega produção de clipe, mas eles tinham tipo 3 views. Eu acho que eles tinham uma grana, gravaram, né? E então essas coisas nem chegam no final, né? Então a gente faz esse primeiro filtro e depois a gente se preocupa muito, né, com a questão de ser justo na curadoria, pensando na questão dos novos talentos, das bandas boas iniciantes, né, bandas que estão se formando, as bandas que já têm um pouco mais de estrada e as bandas que têm bastante estrada e que têm muita dificuldade de alavancar a banda como negócio. Vou citar um case da Brasil Papaya, que é uma banda de rock fantástica. É a banda que tocou com a orquestra de lá, a Camerata, acompanhando Steve Vai no Rock in Rio. Tá? Então, é uma banda assim, que tem há 25 anos,
e de músicos excepcionais, e o Steve, quando teve Santa Catarina, escolheu. Eles criaram essa banda, criou um projeto com uma orquestra de lá, chamada Rock in Camerata. E quero ver até se eu consigo esse ano colocar, porque é um projeto assim fantástico, é uma orquestra jovem também, o maestro é jovem, então são exímios músicos, eles têm ganho muito dinheiro do governo do estado, têm tido bastante tempo para ensaiar, já eram grandes músicos e com esses incentivos conseguem manter essa qualidade e perpetuando cada vez mais um projeto de muita excelência artística mesmo, a ponto do Steve escolher essa orquestra para acompanhá-lo no Rock in Rio. Ele podia escolher qualquer orquestra. Então, essa orquestra tinha essa pegada e tal. Mas a Brasil Papaya, como muitas bandas, sempre teve dificuldade de se vender, de fazer circulação. Então, a gente acha que é importante também, e eles têm participado das conferências do TUM desde a primeira. Um depoimento deles ali. Os 2 guitarristas também são engenheiros de som, e tem um estúdio de gravação lá muito legal, mas as dificuldades de romper barreiras. Então, você poderia um puta produto na mão, mas o que eu faço com isso? Então, tem essa preocupação no festival, tem a preocupação de abrir palcos para as bandas que são tão boas quanto a Brasil Papaya, mas estão em início de carreira, são bandas que já têm exímios músicos e tal, e as bandas que estão saindo da universidade, ou, enfim, que estão pulsando, querendo emergir, querendo mostrar as suas primeiras composições. E a gente pensa, além disso, também muito na questão de ser justo em contemplar as minorias, então as causas LGBT, as mulheres compositoras e instrumentistas, os trabalhos solo, duo, trio. 360 bandas tem muita coisa. Tem orquestras jovens, bandas maravilhosas, mas aí o cara que toca com violão e voz, quando é um artista solo, quando é o duo. Então, a gente procura tentar equilibrar, fazer um filtro bem grande e depois pensar em contemplar o máximo de estilos e formações diferenciadas. E o ano passado, a gente tinha uma premissa de selecionar 14 bandas. A gente recebeu tanta banda boa que a gente escolheu 26. A gente montou mais um palco, de 14 para 26, quer dizer, quase dobrou, e a gente lamentou muito de ter deixado algumas outras bandas boas de fora. Era o nosso limite de verba também, de estruturação de palco e de programação também, dentro de um período de 4 dias. Mas trouxe uma felicidade muito grande ver a quantidade de bandas maravilhosas se inscrevendo no festival, que é bebê, estava no 2º ano. O 2º ano é 1 ano, porque você fez um em outubro, faz outro em outubro, é 1 ano. Então, o 3º ano é o 2º ano, na verdade. Você tá, Claro, eu comecei a trabalhar há 5 anos atrás, mas é isso. Então, foi muito bacana, e hoje, esse ano, nossa meta é muito maior. O edital, fiquem ligados aí, vai ser aberto agora em junho. A gente recebeu bandas de todo o Brasil, graças a Deus, e a gente gosta muito dessa mistura, dessa troca de culturas, de influências. Então, a gente está montando uma programação muito especial. A gente, economicamente, também se preocupa bastante. Florianópolis é uma cidade tecnológica, porque é uma ilha também. Então, é difícil de captar recursos, porque não tem grandes indústrias. A gente tem projeto aprovado na antiga Rouanet, mas não conseguiu captar, porque você tem que sair da cidade para ir captar. Tem algumas empresas, mas elas têm pouca renda de lucro real na cidade, mas a tecnologia e a criatividade se desenvolve muito. A gente brinca que lá é o novo Vale do Silício. A prefeitura vem buscando manter essa chancela, ou querendo se autoafirmar cada vez mais com essa chancela. É cidade criativa premiada pela Unesco, está dentro de 2014. Então, a gente é um festival de música, inovação e empreendedorismo. Esse ano vai sair um projeto bem legal nessa linha, com uma temática toda, onde o maior propósito é auxiliar as pessoas a alavancarem suas carreiras. O que eu faço para empreender, o que eu faço para ter sucesso, como eu consigo ter melhores resultados. E a gente acabou usando na cidade 7 palcos, a gente acabou usando 7 hotéis, a gente acabou utilizando uns 10 restaurantes,
E esse tudo são os números que a gente tem. Ainda não temos verba para uma pesquisa, mas gostei muito do exemplo aqui da colega, dessa pesquisa com a FGV, ou outra que a gente possa fazer. Porque, assim, na verdade, Florianópolis é uma cidade muito provinciana, uma cidade de 450 mil habitantes, cidade linda, uma ilha linda, com 42 praias, mas, realmente, as nossas autoridades lá veem a economia criativa, tirando a tecnologia, que está pulsando. Então, tem uma empresa que aprovou um projeto nosso, ela faz software de gestão de marketing, ela tem 500 funcionários, a outra faz software de gestão de segurança para estatais, tem 5 mil funcionários. Então, para eles, a economia criativa é tecnologia, só. Eu fui chamada, sexta-feira passada, na diretoria de eventos da prefeitura, e tiveram a capacidade de nos propor para fazer a curadoria de um festival de ostras lá, que a ostra lá é um produto da terra, né? A gente é exportador de ostra para o Brasil e para o mundo, de graça. Tiveram essa cara de pau. Eu não dei a resposta ainda, porque é tão bizarro. Se a gente podia assumir a curadoria de uma festa popular, que bota 10, 20 mil pessoas por dia, porque não tinha dinheiro. E o que eu disse na reunião? Eu disse, amigo, tira o telão que você põe aí no palco principal, que você vai economizar uns 15 mil por dia e manda essa verba para o artístico. Ah, não posso. Telão não posso, eu tenho que... Pá. Eu falei, então eu vou pensar como te ajudar. Vou pensar e semana que vem eu te dou um retorno. Né? Tem que te ajudar. Né? Não, que o prefeito agora está focado em fazer obra. Sim, lógico, ele quer ser reeleito ano que vem, não falei isso, né? Então, lá o pessoal pensa que ainda que músico, né, não trabalha, não estuda, que não é uma cadeia, então estou tendo que provar isso. Então, a gente está muito focado, e foi muito bom, Carla, né, e te ouvir e ver tudo isso. Né? Então, de novo, formemos aí, trazendo essa visão, porque o case dela é um case para sentar com esses caras a semana que vem, né, e dizer, é isso aqui que vocês têm que fazer, não explorar uma cadeia produtiva que já está quebrada por falta de política, por falta de fomento, por falta de linha de crédito, que é o que eu venho dizendo há anos. Né? Mas a gente vai ter que provar isso agora de forma ainda mais profissional. Tá bom? Sobre o edital, fiquem ligados aí nas redes, tunsoundfestival.com.br. Avisem os amigos que quem a gente puder, a gente vai levar para lá. Muito obrigado, Ivana. Bom, agora a gente vai passar a palavra para a Luísa Morandini, que faz o trabalho de curadoria do Jazz nos Fundos e também do Jazz B, formada em comunicação social. E eu queria que você explicasse mais sobre esse seu trânsito com a arte, com a música, esse seu processo, o processo de curadoria em si, o que chama a atenção dos projetos que chegam até você. E é uma pergunta básica, como que eu faço para tocar no Jazz nos Fundos? Bom, gente, boa tarde a todos e todas, uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite da Simone e do Daniel, parabéns pelo Formemos. É muito bom estar aqui em Vitória, fazia muito tempo que eu não vinha, então, obrigada. Bom, eu sou do Jazz nos Fundos e do Jazz B, que são duas casas de jazz de São Paulo, não sei se vocês conhecem. O Jazz nos Fundos nasceu há quase 13 anos, começou como uma festa, na verdade, e a coisa foi acontecendo, era no fundo de um estacionamento, então você entrava no estacionamento e lá, escondidinho, tinha essa festa de jazz, e né, as coisas, o pessoal começou a curtir, apesar de muitas pessoas falarem que o fundador, que é o Máximo Levi, ele era louco de começar a fazer uma festa de jazz, mas, enfim, foi dando certo, virou uma produtora, abrimos a segunda casa, que é o Jazz B. O Jazz nos Fundos saiu do fundo do estacionamento e foi para a frente da rua, agora está na Cardeal, enfim, do ladinho ali, do antigo espaço, e tem 3 ambientes, tem um porão, que a gente faz workshops, que a gente tenta fazer esse tipo de atividade mais de reflexão, e às vezes show, tem o palco principal e tem um terraço, que é um espaço mais de convivência, tem um bar, um restaurante.
E o Jazz B é um clube de jazz no centro da cidade, que tem mais ou menos uma capacidade de 120 lugares. O Jazz nos Fundos tem mais ou menos 300 lugares entre os ambientes todos. Bom, paralelamente a isso, eu trabalho com música há muitos anos, trabalhei num projeto com o Jorge Maltner e com o Nelson Jacobina há bastante tempo. Depois eu trabalhei por quase 6 anos com o Benjamin Taubkin, que é um pianista de São Paulo, muito, muito maravilhoso. Ele é um ótimo, excelente músico, e ele tinha sempre uma visão, tem uma visão do mercado. Não é um músico que fica só tocando, não é só tocando, tá, gente? É que toca, mas ele tem essa visão, ele era curador, sempre propondo, abrir uma gravadora com outras pessoas, enfim. Então, foi uma experiência muito importante na minha vida, esse trabalho com ele. Depois eu trabalhei em algumas outras instituições e trabalho há 4 anos no Jazz nos Fundos, comandando, digamos assim, a equipe de curadoria. Eu não faço curadoria sozinha, né? Eu sempre ouço outras pessoas, o Max, principalmente, que é o fundador, e somos independentes, né? Então, o que isso significa? Significa que a gente não tem apoio de governo, não tem apoio de nada, né? A gente tem apoio eventuais de marcas, mas não é assim suficiente, né? Digamos assim, para você pensar na sustentabilidade de um espaço. Em São Paulo, é uma cidade enorme e que tem muitos espaços culturais. Inclusive, até trouxe aqui essa pesquisa que o Pena Schmidt está integrando, que liderou não sei se liderou, enfim, integra essa pesquisa que aconteceu em São Paulo, que mostra um pouco das casas, né? Então, em São Paulo parece que já tem quase 300 espaços de música. Então, tem bastante lugar, e de jazz, enfim, bem menos, mas tem muita concorrência, né? E tem muito evento. Então, até eu acho que eu queria pontuar que é muito bom ser convidados, né, aqui para representar uma casa de show de pequeno porte, porque é importante ter esses espaços. Eu acho que é muito complementar para o ecossistema você ter o espaço de pequeno porte, ter o SESC, ter os festivais, né, maiores, enfim. Então, tudo isso ajuda a movimentar e um alimenta o outro. Né, a mídia também, enfim, que é um pouco mais outro assunto, né? A mídia para música instrumental é bem complicado, mas enfim, então a gente tem um trabalho exaustivo de alguma forma, é uma missão, porque é uma coisa muito, por mais que você tenha, às vezes o músico, infelizmente, às vezes tem uma visão de que nossa, a casa está ganhando muito dinheiro porque está vendendo muita bebida. Não é bem assim. Porque tem gente que entra e toma uma long neck e vai embora, né, durante, sei lá, 3 horas. E tem as estruturas. Quanto mais você vai se estruturando, vai encarecendo, né? Todo mundo CLT, impostos, etc. Licenças, né? Tudo isso tem que estar muito regularizado, né? Então, é realmente complicado fazer isso quando você é independente, né? E trabalhando com uma música que, infelizmente, não tem uma vazão tão grande por vários motivos, né? Eu acho que a mídia está muito incluída e a indústria cultural está muito envolvida nessa questão, né? Então, porque eu concordo com eles, que eu acho que se você faz um evento gratuito com música instrumental, as pessoas vão gostar, né? Se for uma boa música, se forem bons músicos, que leva o seu projeto a sério, as pessoas vão gostar, toca, né? E a música instrumental tem essa especificidade. Tem gente que fala, nossa, mas cadê o cantor? Quando ele vai vir? Né, gente? Infelizmente, é uma realidade, né? Mas eu acho que quanto mais a gente faz, quanto mais a gente trabalha, as pessoas vão se sentindo tocadas por essa música. E, enfim, então, lá no Jazz nos Fundos e no Jazz B, a gente promove quase entre 50 e 60 shows por mês, né? A gente abre de terça a sábado o Jazz nos Fundos e de terça a domingo o Jazz B. A gente tem um projeto também para música para crianças e famílias, que chama Jazz Bebê. Então, todos os sábados à tarde a gente faz esse projeto, a gente brinca que é para formar já as plateias jovens. Mas não é, porque eu acho que é uma experiência muito, muito especial para os pais, que já não podem mais ir à noite sair, levar os seus filhos e ouvir uma boa música num outro contexto, né? Num contexto diurno, que é muito gostoso. Então, a gente tem quase 60 shows por mês, e, além disso, a gente, ao longo, especialmente dos últimos 4, 5 anos, a gente tem tido uma atividade muito forte fora das casas. A gente é convidado para fazer curadoria de eventos externos. Então, agora vai acontecer, no final de julho, um festival
que a gente faz há 4 anos em parceria com outros produtores, que chama Film Festival, e acontece num parque em São Paulo, num parque muito bonito, que se chama Burle Marx. E a gente vai fazer dois dias de festival com palco, com 3 palcos. O Hamilton de Holanda tocou no ano passado, vários outros artistas. Então, a gente consegue fazer coisas maiores também. Mas as casas são nosso showroom, digamos assim, esse espaço que é tão importante, eu acho que para a gente e para os músicos que têm interesse em tocar. Para pensar numa curadoria de 2 casas, é diferente de um festival, porque você não tem exatamente um orçamento, né? E você tem muitos dias para encaixar artistas, né? Para programar. Então, o que a gente tenta fazer? Para a gente, enfim, eu sei que alguns músicos não vão concordar, mas o jazz é uma coisa viva, então às vezes tem músico que brinca, não, Luiz, o jazz morreu em 68. Enfim, a gente não tem essa visão. Para a gente, o jazz é uma música, um gênero aberto e de experimentação, de encontros com outros gêneros. Então, a gente tem o jazz, o standard jazz, a gente faz jazz tradicional, porque eu acho que quem não conhece jazz, geralmente quer ouvir um tributo. É natural a pessoa querer ouvir uma música ali que viu num filme, sei lá, do Woody Allen, enfim, aquilo vai soar. É o primeiro pezinho ali, né? Primeiro contato. E quanto mais você ouve, você vai querer ouvir mais coisas diferentes e mais rebuscadas e mais sofisticadas, enfim. Então, a gente procura fazer ao longo do mês ter essa variedade, com muito foco em projetos autorais. Claro que projetos autorais são sempre mais desafiadores, né? Porque a gente trabalha, como a gente não tem orçamento, o nosso orçamento é a bilheteria, né? E também o consumo das casas, mas a gente tem que divulgar, então não tem essa. Eu divulgo, a casa a gente investe muito em divulgação, a gente tem assessoria de imprensa, a gente pede para os músicos divulgarem. E eu sempre falo também, eu sei que às vezes as pessoas veem casas de shows como bares, né? Eu acho que a gente, claro, tem um lado que é um bar, mas para a gente é uma casa de show, porque tem uma produção, né? A gente pensa para fazer a curadoria, a gente faz todo um exercício de como divulgar, assessoria de imprensa, os produtores, os técnicos. Então, tem todo o cuidado, que é diferente de um barzinho que tem uma música ao vivo, que está todo mundo conversando enquanto a banda está tocando, né? Lá, a gente pede silêncio para as pessoas, a gente fala, olha, vou começar o show agora, por favor, né? Vamos escutar a banda, é um momento muito importante para todos nós. Então, a gente busca ter todo um cuidado, porque é uma outra experiência. Então, enfim, voltando aqui para a curadoria, eu fiz uma pequena digressão sobre isso, mas então a gente procura fazer os tributos, a gente procura fazer muitos projetos autorais, e tem esse aspecto que, enfim, claro, eu como mulher, né, a gente que sabe, eu quero ser mulher no meio da música, na verdade da sociedade em geral, a gente busca ter mais projetos com instrumentistas mulheres, que esse é o maior desafio, porque cantoras tem muitas, mas instrumentistas também tem muitas, mas infelizmente tocando pouco, muito menos do que os homens. Então, a gente procura ter esse olhar e procura ter artistas consagrados, né, os que a gente consegue convidar, e também artistas que estão começando. A gente faz muita coisa também agora a gente está fazendo muita coisa com jazz e hip hop, com esse nu jazz também, um pouco de eletrônico. A gente busca ter essa abertura, porque eu acho que são 2 casas. Então, a gente também não adianta, eu sempre falo, não adianta fazer choro, porque também temos música instrumental brasileira, então faz choro no jazz bass, choro no jazz nos fundos. Não. Se eu fizer choro em um, eu vou buscar fazer outra coisa, né, para a gente não dividir o próprio público. Isso, né? que eu ia te perguntar, cada uma das casas tem uma característica, tem uma peculiaridade artística, ou elas transitam paralelamente essas vertentes? Então, o jazz B tem um piano. Então, a gente já começa aqui assim, trios, né, duos, que tem pianistas, tal, geralmente vão tocar no Jazz B. O Jazz B é um clube mais intimista, temos mais mesas e cadeiras, então tem um pouco de um público um pouquinho mais velho, que gosta de sentar e fica bem tranquilo para ouvir a música. O Jazz nos Fundos tem uma característica mais descontraída, já nasceu assim, né, era no fundo de um estacionamento, não era um lugar que todo mundo se encantava, na verdade, porque era um lugar muito diferente. Então, a gente quer manter essa descontração, né? A gente acha que isso faz com que as pessoas, que a gente consiga trazer um público mais jovem
porque não tem aquela formalidade, né, esse espaço de aproximar o público com os músicos e com a música instrumental e com o jazz. Então, tem um pouco essa característica. Projetos muito intimistas a gente busca fazer no Jazz B. Projetos que também, às vezes, está começando demais. O Jazz nos Fundos é maior, cabem, né, 300 pessoas, então é difícil, assim, é um desafio. A gente fica ali, né, meu Deus, precisamos encher aquele lugar, não tem como, né, é a nossa sobrevivência, aliás, de todo mundo, né, de vários funcionários, do nosso espaço, do nosso sonho. Então, a gente tem que considerar, infelizmente, público também, né? Eu sei que é muito difícil, às vezes, para o artista que se sente, nossa, mas eu preciso começar, né? Então, pois é, só que a gente vai ter que divulgar junto. E não é fácil. Então, às vezes, a pessoa quer muito tocar no Jazz nos Fundos, por algum motivo, eu falo, não, mas vai ter que ser no Jazz B, porque, né, o Jazz B com 20, 30 pessoas tem um clima gostoso, o Jazz nos Fundos fica um pouco doído. Mas, em termos musicais, assim, vários projetos tocam nas duas casas. É mais nesse sentido, assim. O Jazz nos Fundos é um palco maior e é uma casa maior. Ok. Muito obrigado, Luísa. Agora a gente vai passar a palavra para o Max de la Fuente, chileno e criador do Groove List. Foi idealizado por ele e como um empreendimento. Começou tocando bateria, não é isso? Também atuou na produção de projetos de edição, de gravação. E a sua ideia de criação desse site é justamente visando uma aproximação entre os artistas e os agentes da indústria musical. E é interessante que eu não conhecia. E aí eu fiquei embasbacado quando eu conheci assim, a proposta. Tem mais de 30 mil pessoas inscritas. Eu olhei ontem, já tinha 30 mil e mais um pouquinho lá. E realmente eu fiquei embasbacado de ver, e outra coisa que também é a abrangência, né? Envolver vários países, né? E essa troca de informações. E eu gostaria, Max, que você falasse um pouco da sua trajetória, de delinear mais ou menos essa problemática que você observou e a solução que você propôs para isso. Primeiro que tudo, obrigado pela organização, Daniel e Simone pelo convite. Espero que vocês consigam entender o meu português. Mas, sim, basicamente, eu comecei como baterista, eu estudei bateria e trabalhei como músico de sessão, de gravação. E aí, eu trabalhei perto de 5 anos, com vários projetos musicais. E depois de trabalhar como músico de gravação, de ser especializado nisso, eu comecei a trabalhar com alguns poucos projetos mais para vender em casas do show. E aí foi quando eu encontrei como a realidade do artista que precisava vender. E aí foi quando comecei com essa dificuldade que tem todos os artistas. De fato, eu conheci o meu sócio Eduardo, que ele também é músico e em uma banda, e ele tinha a mesma dificuldade. E a gente falou, cara, deveríamos fazer alguma coisa para ajudar não só para a nossa carreira, mas também para os outros artistas. A gente tinha muito amigo artista, porque como estudamos isso, então era melhor para todos. Então aí começamos a criar um site. De fato, a gente não tinha dinheiro para empreender como o mundo todo, ou não o mundo todo, mas muita gente não tem dinheiro para começar um negócio. E aí eu comecei a estudar para programar. Eu fiz o primeiro site do Groove List. Aí a gente teve que começar a estudar muitas coisas que foram fora do processo de falar sobre a ideia, ou sobre desenhar, ou sobre programar, como conseguir outro sócio, como conseguir capital, enfim. Mas depois, a gente, quando começou um processo, com essa ideia de criar essa rede de indústria musical, a gente, na verdade, não entendia muito como funcionava a indústria musical. Isso também era uma coisa importante aqui, porque, como, por exemplo, falava que, por exemplo, as casas de show são muito diferentes que os festivais. De fato, por exemplo, nossa plataforma conecta os artistas principalmente com festivais e eventos de mercado de indústria musical, que são eventos como o Autumn Sound Festival, de conexão entre os artistas e os agentes.
mas, por exemplo, casas do show têm outros requerimentos, funcionam de outra forma. E a gente teve que aprender como funcionava toda a cadeia para que essa rede realmente funcionara. E também criar diferentes mecanismos para conectar aos artistas com esses agentes. Por exemplo, um festival vai buscar um line-up, um mercado vai buscar artistas para showcases, para conectá-los com agentes da indústria musical que eles estão convidando. Como, por exemplo, aqui o Formemos, que tem um showcase instrumental, e tem, por exemplo, agentes da indústria musical que são expertos nessa área. Então, aí é uma coisa também de estandarizar a forma de comunicação, também aproveitando de ensinar aos artistas como tem que se comunicar de forma profissional, porque além do produto, que pode ser bacana e tudo, o artista tem que entender o conceito do evento, tem que entender quais são os requerimentos. Então, por exemplo, muito artista também tenta se inscrever em eventos que são qualquer outra coisa que o que faz a banda, tanto em gênero musical, tanto em termos territoriais, enfim. Então, aí o Groovelist, como plataforma, ajuda o artista para ter um perfil e poder se inscrever em oportunidades em diferentes países, tanto no Chile, Brasil, Colômbia, México, etc. E também para participar em outras atividades como rodadas de negócio. Então, com esse perfil, ele pode entrar, participar nestas atividades de encontro, de reuniões, olhar o que faz os agentes da indústria musical e solicitar reuniões para depois se encontrar nesses eventos. Então, isso é o Groovelist, basicamente. Interessante, Max, é que recentemente saiu uma pesquisa falando sobre os próximos 20 anos e que 40% das profissões que existirão nesses próximos 20 anos, na verdade, ainda nem existem, né? Então, isso demonstra justamente o que eu pude observar em cada um de vocês aqui, é justamente essa variedade, essa inquietação criativa, sabe, inventiva de todos vocês, e essa ramificação de atuações, justamente buscando sempre essa questão da relação da música com o ser humano, né? Então, a sua proposta do Groovelist é uma proposta muito cara, muito importante, e acredito eu que essa tem que ser uma proposta que eu acho que tem que ser ampliada, e cada vez mais, se vocês puderem entrar na plataforma, né, fazer um login, é simples, não tem muita complexidade, né? Você pode falar um pouco sobre como que é o processo de... Claro. Tem as duas partes. Primeiro, para os artistas, que eles querem conhecer novas oportunidades, aí o Groovelist centraliza as oportunidades. Então, basicamente, o artista entra na plataforma, se cadastra, cria o seu perfil, aí pode colocar todas as informações audiovisuais, redes sociais, integrantes da banda ou do projeto musical, e aí, com esse perfil, ele pode aí se inscrever nessas oportunidades para participar desses festivais, mercados, participar das rodadas de negócio que eu falei antes. E, por outra parte, para os organizadores dos eventos, o Groovelist ajuda muito, porque normalmente os curadores recebem tudo pelo e-mail, ou recebem tudo pelo Google Forms. Mas quando eles precisam, por exemplo, trabalhar com a sua equipe de curadores, tem tudo assim como desarticulado, que um artista enviou somente um vídeo, outro artista enviou um release, outro enviou o SoundCloud, mas aí o Groovelist segura de que o curador receba todas as informações e requerimentos que precisa. Por outra parte, também, como já mais expertos nessa área de inscrições, enfim, a gente ajuda aos produtores também a entender qual é o objetivo do evento. E essa é uma parte muito importante, porque, por exemplo, aqui no Brasil, os eventos com a que a gente trabalha normalmente tem um orçamento público. Então, a gente fala para os produtores que podem utilizar as inscrições como um espaço para obter dados dos artistas e entender também, fazer um mapeamento do que acontece com a indústria musical local.
Então, aí também o sistema funciona não somente para fazer essa parte da curadoria ou produção, mas também para obter esses dados, obter indicadores e depois mostrar para o patrocinador que efetivamente o evento tem um impacto dentro da indústria musical, tanto local como internacional. E essa plataforma ela lhe oferece também feedback sobre perfil dos artistas que estão inscritos, faixa etária, gênero, tem essas? Exatamente. Aí também, dentro dessa necessidade, sobretudo que a América Latina, uma das necessidades mais grandes é obter esses dados. O mundo todo, governos, câmaras de comércio, municípios, todos procuram por esses dados, porque sabem que com isso logram articular toda a cadeia da indústria para depois criar de forma mais fácil diferentes ações que tenham como objetivo não só inclusive para o processo da indústria musical, mas para pegar decisões e gerar outras ações para a população. Por exemplo, até inclusive um Banco Interamericano do Desenvolvimento, que trabalha muitas coisas aqui na América Latina e o Caribe, eles também estão nessa pesquisa. Como a gente pode obter esses dados e gerar efetivamente uma ação que possa impactar na indústria criativa e que disso também faça um impacto grande dentro da população no geral. Imagine que eu toquei já no Jazz nos Fundos, no Jazz B, lá no Rio das Ostras, no TUM, e toquei também em todos esses festivais que estão envolvidos aqui, e eu quero lançar agora minha carreira na América Latina. Quais seriam os passos dentro da sua percepção de mundo? Obviamente, um dos primeiros seria se inscrever no Groove List. Quais seriam os próximos passos para lançar minha carreira fora do Brasil? Perfeito. Eu acho que, como eu falei antes, uma das primeiras coisas é que o artista tem que entender super bem o que faz o evento. Normalmente, aí os organizadores, dentro do seu site, no Groove List, colocam os regulamentos. Essa é uma das coisas mais importantes. Porque, por exemplo, você pode ter uma música muito foda, assim, e acontece que, por exemplo, se você leva, não sei, 5 anos tocando, e o organizador está fazendo essa convocatória, esse edital de artistas, ele está mais buscando artistas de 2 anos somente. Então, aí tem muito artista que faz uma inscrição que depois fica fora por esses regulamentos, isso é uma coisa. O produto tem que ser bom. Normalmente também os artistas não têm, por exemplo, um vídeo ao vivo, eu acho que isso é o mais importante. Inclusive mais que um SoundCloud ou que um Spotify. Porque, basicamente, aqui você está falando com agentes que estão fazendo uma produção ao vivo. Então, precisa um vídeo ao vivo bom. O artista tem que se preocupar por isso. Outra coisa, quando você quer fazer ou começar uma carreira internacional, o que a gente vê com outros curadores, quando fala com esses festivais internacionais, é o problema também dos fundos para viajar. Porque, por exemplo, se a tua música é muito boa e um curador do México gosta muito da tua música, ele vai perguntar, você tem como conseguir um apoio para viajar? Se você não tem, provavelmente o trato não consiga acontecer. É muito caro. Claro, e porque às vezes quando os festivais internacionais estão apostando por nova música internacional, eles tentam baixar o risco. E para baixar o risco, para não ter que investir muito nessa proposta, tentam buscar soluções. E aí o artista também tem que saber muito sobre isso, de como entregar uma solução para o festival. Que isso também um artista só pensa que vou chegar para o evento e vou tocar e tudo isso, mas também tem que pensar que o produtor está correndo um risco gigante se você não consegue essa solução monetária de viajar, porque eles podem entregar o cachê, mas possivelmente não tenha para pagar o passagem. Aí, igualmente, tem algumas soluções, por exemplo, agora o Ibermúsicas, que é um fundo que é feito pelo todos os ministérios da cultura da Iberoamérica. Eu acho que isso vai ser interessante. De fato, vão abrir inscrições pelo Groove List em agosto até outubro. E aí, os artistas podem se inscrever para obter
esses fundos para viajar. E também, inclusive, para os agentes, se vocês trabalham, inclusive, com artistas internacionais, também podem pedir ajuda pela Ibermúsicas. Você está lá. MMF Latam também. Então, isso ajuda muito para começar essa articulação de circulação de artistas internacionais. Bom, só que eles... Posso falar mais uma coisa? Outra coisa importante também para começar uma carreira internacional é assistir nos mercados de indústria musical. Por exemplo, o Tumção Festival, ou aqui o Formemos. Porque aí você vai se encontrar com todos os agentes. É importante que você, como artista, tenha uma relação com esses agentes. Normalmente, que um curador de um festival, quando conhece uma artista nova, gosta e tudo, sempre também quer ter uma relação pessoal. Aí não é só o business de que eu vou te contratar porque só gostei, mas também, por exemplo, se um curador te fala, sabe que eu não quero te contratar agora, mas vamos falando, é porque quer ter um pouco mais de confiança com você. E aí você tem que alimentar essa relação como artista. Tem que fazer um seguimento, enviar atualizações, tem que criar essa relação. E como essa relação de confiança, é mais fácil que um curador ou que um festival possa te contratar e tocar efetivamente nesse festival. Só queria fazer um adendo aqui. A BMA está com um programa agora de edital, tem um edital de circulação. Então, acho que é importante dizer que eles acabaram de anunciar, então eles vão dar apoio para bandas irem para fora do país. Então, acho que BMA. Bom, pessoal, eu queria realmente agradecer a participação de todos vocês aqui. Estou realmente muito feliz com a contribuição que vocês deram para todos nós essa tarde. Sabemos que nós estamos no mesmo barco, no barco da cultura, no barco da transformação da vida das pessoas, na transformação social através da música e também, obviamente, da música instrumental. Ela precisa cada vez mais do seu espaço, de adquirir os holofotes para si, a cada vez mais. E a gente precisa, como gestores culturais, a gente precisa cada vez mais ter estratégias e traçar metas e objetivos a médio e longo prazo para a nossa cultura. Sei que isso é difícil, não é fácil, mas à medida que a gente alcança esse objetivo, as coisas tendem a serem mais, fluírem mais, né, serem mais dinâmicas. Então, realmente eu gostaria muito de agradecer a vocês por toda essa contribuição. Nesse momento, as nossas existências se encontraram nessa tarde e foi por um motivo louvável, que é a cultura, que é a música instrumental. Uma boa tarde para todos e vamos seguir com a programação do festival, do Formemos.